Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo especial aqui da NS Soccer, este vídeo de história. Como a gente tem acompanhado nas últimas semanas, a gente está fazendo um percurso sobre as finais da Copa do Mundo que o Brasil participou e a gente já passou por 1950, já passamos por 58, 62 e é hora da gente caminhar para 70, Copa do Mundo de 70, Copa do Mundo no México, uma Copa do Mundo espetacular para o Brasil, e a gente vai acompanhar a trajetória, a gente vai acompanhar a análise, a gente vai acompanhar também essa contagem dessa história sob diferentes ângulos aqui hoje. Dentro desse especial, o que eu vou pedir para vocês? Por favor, deixa o like logo no começo do vídeo, é sempre muito legal saber que vocês estão curtindo o conteúdo, tá? Principalmente esse conteúdo de história. Também deixa o teu comentário aqui embaixo. Para além do comentário, para além do like também, por favor, deixe a sua inscrição, ativa o sininho e compartilhe para o máximo de gente possível, que é muito legal a gente poder trocar essa ideia e ir aumentando o tamanho da nossa comunidade, justamente para trocar uma ideia sobre futebol, que é o esporte que a gente tanto ama. Combinado? Então, a gente vai para a vinheta e na volta, Copa do Mundo, Tricampeonato Brasileiro em 1970. De volta, pessoal, e a gente já vai com a tela. A gente já vai direto para a tela agora. A tela contando as histórias que a gente vai ter da Copa do Mundo de 1970. A primeira questão que vai ficar é a gente olhar a trajetória do Brasil na Copa do Mundo. A gente está, obviamente, no Wikipedia, porque fica mais fácil a gente ver os placares, ver a classificação, tudo. E eu estou aqui com o mouse para a gente passar um por um dos jogos. O Brasil tem sua estreia no dia 3 de junho. Vitória sobre a Tchecoslováquia por 4-1, gols de Rivelino, Pelé e 2 do Jairzinho. Depois o Brasil vence a Inglaterra por 1-0, gol do Jairzinho. E o Brasil encerra a primeira fase com uma vitória sobre a Romênia, 2 gols de Pelé e 1 de Jairzinho, 3-2 Brasil sobre a Romênia. Então o Brasil encerra, participava do grupo 3, o Brasil encerra com 3 jogos, 3 vitórias, 8 gols marcados e 3 sofridos. Lembrando, a gente está numa época em que a vitória valia 2 pontos, o empate valia 1 e a derrota valia 0. Tá? Então, nesse cenário, o Brasil somou 6 pontos contra 4 da Inglaterra. A Inglaterra teve 2 vitórias, perdeu apenas o jogo para o Brasil. A Romênia teve 1 vitória, né? E a Tchecoslováquia não teve nenhuma. Então, assim, a gente está falando sobre uma contagem diferente de pontuação em relação ao que a gente já está acostumado. Passando de fase, o Brasil enfrenta o Peru, uma vitória por 4-2 em cima do Peru. Depois o Uruguai, uma vitória por 3-1 na semifinal. E uma final contra a Itália, uma vitória por 4-1. Então a gente vai passar sobre cada um desses jogos. Gols nas quartas de final do Rivelino, 2 do Tostão, 1 do Jairzinho. Na semifinal, 1 do Clodoaldo, 1 do Jairzinho e 1 do Rivelino. E na grande final, 1 do Pelé, 1 do Gerson, 1 do Jairzinho e 1 do Carlos Alberto. Então, essa seleção brasileira que vai à Copa, aqui nessa imagem, se postula a uma das melhores, se não a melhor seleção de todos os tempos. Tá? Seja ela pela campanha que ela fez, seja ela pelo elenco que ela tinha. Né? E o elenco passa pelos que estão aí na foto, né? Uma grande equipe. A gente vai ver isso com mais detalhes no segundo vídeo, tá? Então eu não vou entrar em detalhes agora, porque mais para frente a gente vai trocar uma ideia sobre isso, certo? Dentro das premiações, bola de ouro, o Pelé, o Gerson ficou como bola de prata, e chuteira de ouro foi o Gerd Müller, que foi o cara que mais marcou gols nessa Copa do Mundo, tá? Então assim, o Pelé não foi o artilheiro, mas foi o melhor jogador desta edição. Né? Só para pegar aqui, o artilheiro do Brasil, inclusive, foi o Jairzinho com 7 gols. Tá? Nessa mesma edição, o Gerd Müller fez 10 gols. Então, pessoal, a gente falou até agora sobre o histórico de jogos. E agora vale a pena a gente entender essa construção histórica da Copa do Mundo e depois uma análise mais aprofundada. Então, vou voltar aqui a tela para vocês e a gente vai ver um videozinho muito legal sobre o especial de 50 anos da Copa do Mundo de 1950, tá bom?
Vida de bola é difícil, viu? Tem muita gente que te maltrata, que não tem intimidade nenhuma, sabe? Fica aquela coisa desconfortável, torço pro juiz apitar e acabar logo o sofrimento. Mas também tem muita gente que te dá todo o carinho. Aí eu quero que o jogo não termine nunca. Não existe nada como cair no pé de um craque. É um sonho. O que eu vou dizer aqui pode soar saudosista, até é. Mas não me vejam como aquela velha rabugenta, não é isso. O que não falta é craque pra cuidar de mim hoje em dia. Mas, poxa vida, que saudade que eu sinto da Copa de 70. Como era bom acordar, olhar a tabela e ver que tinha jogo do Brasil. Que bom era estar entre os pés dessa gente. Ir aos céus e saber que quando caísse, encontraria Gerson, Tostão, Rivelino, Paulo César Caju. Uma constelação comandada com maestria pelo brilhante Zagallo. Era tão especial que eu fui me apegando a eles. Não queria que a Copa acabasse nunca. Cada um do seu jeito, todos me amaram intensamente. O Félix tinha a mania de me segurar com firmeza, mas me mandava embora nos tiros de meta. Gerson também me lançava a grandes distâncias, mas com um toque diferente. A canhota de ouro tirava o peso de mim. Nas nuvens viajava antes de reencontrar outro craque da seleção. E o Clodoaldo? Esse me mantinha pertinho, com o pé colado, drible curto. A gente chegou a se desentender contra a Itália, mas são coisas que acontecem. A dupla de zaga me deixou de queixo caído, Brito e Piazza. Eu estava acostumada a ser tratada com pouca educação pelos backs mundo afora, chutão, bico. Esses não, me colocavam no chão. Às vezes eu tinha até que olhar para cima para me certificar se eram mesmo zagueiros. Na esquerda, Everaldo era quase um terceiro zagueiro, mas gostava de me acertar na veia. Não com a frequência do Riva, outro cracaço do meio-campo, a patada atômica. Na direita, o Capita. Esse era diferente. Dava pra notar. O cara mal olhava pra mim. Podiam achar que ele era snob, mas não, era só classe mesmo. E as arrancadas? Nem sei quantas vezes eu perdi o fôlego tentando acompanhar suas pernas. Que saudade do capitão. Os caras da frente não dormiam em serviço. Tostão, com um jeito mineiro de amar, me conquistou pela simplicidade. A maneira como exibia a sua técnica em campo. Jairzinho se entendeu muito fácil comigo. Química instantânea. Só ele conseguiu marcar em todos os jogos. Veja só. Fui jogo a jogo conhecendo goleiros de diferentes países do mundo. Tchecos, ingleses, romenos, peruanos, uruguaios, italianos. Todos com o mesmo olhar cabisbaixo, me buscando dentro da rede, enquanto o Furacão comemorava mais um gol. Tudo isso ficava ainda mais fácil no Jalisco. Nada contra os outros estádios, mas aquele gramado parecia um campo de golfe. Eu rolava fácil para um lado, para o outro, deslizando como queria. Lá participei de lances antológicos. Nem todos terminaram em gol, é verdade. Mas eu bem que tentei. Ou vocês acham que eu não me esforcei para cair nas redes quando o Pelé me chutou do círculo central? Que eu não tentei uma última curvinha ali para dentro do gol depois que ele driblou o goleiro do Uruguai? Quando eu e ele nos acertamos naquela cabeçada fulminante contra a Inglaterra, apareceu o Gordon Banks, outro saudoso amigo. Faz parte, né? Eu e Pelé sempre fomos almas gêmeas, uma combinação tão perfeita que até os nossos erros eram lindos. Foi em 70 que eu o vi se despedir dos mundiais. Tão jovem, aos 29 anos. Os outros craques terão que me perdoar, mas com ele era diferente. Um toque majestoso, de gênio, de rei. E cá entre nós, o que não faltou foi chance de celebrar essa união. Minha relação com aquela seleção foi mesmo especial. Era como se o Brasil inteiro estivesse jogando comigo e dentro de campo.
Como se eu pudesse sentir tudo que o povo brasileiro tem de melhor. Estar em um jogo da seleção era como ser celebrado em um domingo de carnaval. Ser a canção principal de uma roda de samba ou um rio passando em minha vida. Aquele time é capoeira, é boi-bumbá, é a força do povo e sua alegria para celebrar a vida. É a bossa nova, o sertanejo, o forró, o pagode. É o que o Brasil tem de melhor em sua beleza e pluralidade. Com ela, eu me sentia brasileira também. Mas quem disse que eu não sou? O futebol pode não ter sido inventado por essa gente. Mas não importa. Os brasileiros e as brasileiras jogam bola de um jeito diferente. Com paixão, com amor. Como não achar esse jogo bonito? Aquele time era o maior exemplo disso. Nossa sincronia foi tão grande que só poderia terminar com um gol de placa. Foi há 50 anos, mas me lembro como se fosse hoje. De pé em pé, teve de tudo. Drible, passe, ultrapassagem, improviso. E uma ajudinha minha, claro. Quando o Pelé me dominou na entrada da área, eu sabia que vinha coisa boa. Ele me jogou para a direita, mas já não estávamos no Jalisco. O gramado do Azteca, meio irregular, poderia prejudicar o chute do Carlos Alberto. Foi então que eu entrei em ação. Procurei o primeiro morrinho artilheiro e usei como trampolim. Uma quicadinha e foi só esperar o capita fazer o resto. Nunca me senti tão bem. Ali poderia ter acabado o jogo, a Copa, o mundo. O futebol estava representado em sua maior obra. Nunca haverá um gol como o de Carlos Alberto. E como foi bom ver do centro do gramado, já sozinha, o capita erguer a Jules Rimet. O tempo passou, mas nos meus sonhos eu sempre reencontro a seleção brasileira de 1970. E tudo bem, muitas vezes não há sentimento mais bonito do que uma saudade. Primeiro, aliás, muito bom vídeo, tá? Muito bom vídeo, de fato. Há coisas no futebol, e o futebol tem essa magia, que permite ser mais poético do que a maioria das coisas na vida. Então, é muito legal ver, retratar o futebol, não da forma como a gente está acostumado a ver hoje em dia, uma análise mais numérica, ou uma contagem de história mais detalhada, mas assim, sem muita emoção, sem muita paixão. É muito legal poder ver o futebol também dessa perspectiva mais poética. E de fato, esse vídeo é excepcional, porque ele conta a história, ele conta a trajetória, ele conta os personagens de uma forma muito bonita, muito legal. E a gente vai olhar sobre a ótica de um jogador da época, sobre a ótica do Gerson, Canhotinha de Ouro. Então a gente vai dar uma olhada olhando sobre a perspectiva dele, como ele entende e como ele observava a seleção brasileira de 1970. Vou colocar o som. Mas aqui eu botei no esquema aqui o Brasil, eu botei ele num 4-2-4, né? Vou tirar aqui os dois italianos. Você falou... 4-3-3, bota o Rivelino pro meio. Você quer trazer o Rivelino para cá. O Rivelino jogava aberto na esquerda, certo? Não necessariamente. Não necessariamente. O Tostão, muitas vezes. O Tostão caía ali também. Então vou explicar já um pedaço... Que a gente já muda aqui. Põe ali. Não, do teu esquema. Então vem com ele aqui, ó. Eram 3 jogadores de meio do campo. Né? Era o Clodoaldo e eu, o Rivelino. Ele não fechava aqui. Certo. Porque o Zagallo disse para o Rivelino o seguinte, que o Saldanha quis colocar o Rivelino na ponta de lança, por causa do problema do olho do Tostão. E o Rivelino treinou lá e não se adaptou. Então saiu. Diz que não queria brigar no meio do campo. Muito bem. Quando o Zagallo voltou, chamou o Rivelino e disse assim, aqui, eu quero você como ponta. Ponta eu tenho aqui excepcionais. Paulo César Caju jogava uma enormidade e o Edu jogava com uma enormidade. Não quero você aqui, tá certo? Eu quero você aqui como ponta,
mas fechando aqui. E principalmente na entrada da área. Né? Um pouco afastado da meia-lua, da grande área, para chutar no gol, porque eles vão fechar aqui. É isso que eu quero. Porque aqui vai ocupar o Tostão. Tá certo? Vai ocupar o Tostão. Então aqui, se o Tostão ocupar esse lado, você está aqui, pela meia esquerda. Se o Tostão ocupar aqui, você vem por fora. Alguém vai com o Tostão, um zagueiro. Tá certo? Vai ficar o Pelé sozinho. E alguém que vai entrar aqui no meio do campo, como pode ser ele, como várias vezes entrou contra o Peru, que chutou, Sim. fez gol, tudo dali. Então, era uma movimentação que a gente tinha nesse setor, que não era ocupado por ninguém. Porque o lateral esquerdo, o Everaldo, não avançava. Porque ele dizia, eu não vou aí, eu não jogo mais que ninguém aí. Meu negócio é não... O Everaldo não avançava? Não avançava. Já o Carlos Alberto era quase ponta. Então, você vê, se a gente tivesse um lateral também, como o Marco Antônio, que jogava tecnicamente falando, mais do que o Everaldo... Por que o Marco Antônio acabou perdendo a posição? Não, porque ele machucou, saiu, entrou o Everaldo e ficou. Então, a cobertura era toda pro lado do Carlos Alberto. Né? Ou saía Clodoaldo e eu ficava, vinha o Rivelino e vinha o Tostão ou o Pelé, para não sair o Brito. Se saísse o Brito, vinha o Piazza, Clodoaldo cobria o Piazza, eu cobria o Clodoaldo, Rivelino me cobria e vinha... Isso funcionava por treinamento. Sim. Isso não era de orelhada. Isso funcionava de treinamento, porque a gente treinava para isso. 3 meses de treinamento. Mas olha aqui, exatamente. Tem um detalhe. Aí vem a final da Copa. 1-1 tá o jogo, correto? Certo. Você disse que o Everaldo não avançava. Só que no segundo gol marcado pelo senhor, os 2 laterais avançam. E a jogada começa. Ó, vamos botar aqui na tela pra gente. Olha só, vamos botar aqui. A gente fez a jogada de novo. Olha só. Jogada de que gol? Do seu gol. Ela começa com Carlos Alberto. Vamos desenhar. Ela começa com Carlos Alberto, ela dá em você, o Everaldo passa, o Jairzinho recebe, dá em você, você dribla. Mas cadê o Everaldo aí? Ele dá na passagem. Esse que tá aí atrás. Depois, ó, mas você dá nele. Era o máximo que ele ia. Ali foi o máximo. Ele tá 1 metro. Olha aqui, o gol que o Pelé fez, que dominou no peito. Sim. Tá certo? Ele tava aqui. A risca do campo aqui. Ele estava aqui e eu aqui. Vem, dá a bola aqui. Ele botou a bola aqui, a um palmo da risca. E eu lancei pro Pelé. Ainda bem. Eu chamei ele. Vem, que ele não vinha. Mas ele foi. Ainda bem. Ele passou no meio de campo. Ele tá 1 metro, cara. Ele passa dali. Bota de novo aí. Bota de novo. E pega a fita métrica. Pra ver quantos metros aí. Gerson dá pra ele. Esse aí. Ele parou. Ele parou, ele não foi. Mas ali tem uma explicação por que ele para, Gerson. Porque, olha só, olha só, ele repara. Não ia fazer nada lá na frente. Você domina. O Jairzinho vem e falou, deixa os caras resolverem, ué. Você resolveu. É isso que ele falava. Você lembra o que passou na sua cabeça na hora desse lance aí, Gerson? Você lembra direitinho? Não, esse lance aí foi o seguinte. Foi a jogada pro Jair, tá certo? E o Jair recebeu e veio na diagonal. E o cara atrás dele. Põe de novo aí, Fábio. Botando aqui. O Jair entrou na diagonal. Que o Gerson dá de primeira pro Everaldo. Isso. Já vira pro Everaldo. Aí ele entrou na diagonal, tá certo? O Jair. E o cara acompanhando ele. Eu entrei para fazer o corta-luz com ele. Ou ele leva, tá certo? Ou eu fico com ela. Ele passou, eu fiquei com ela. Eu arrumei e chutei olhando o lateral. O lateral veio em mim. Se eu chuto e tiro a perna. Ele passou. Ele podia me arrebentar. Olha lá, o lateral ele veio babando. Exatamente, ele veio babando. E eu tive sorte de pegar o goleiro no contrapé. Ele saía aqui e a bola entrou aqui, ó. A bola cresceu aqui. Não dava para ele. Você diria que foi um dos melhores chutes da sua vida? Porque foi perfeito. Eu poderia até dizer, mas vou te ser sincero, honestamente. Eu preferia, honestamente, 1000 vezes, dar um passe certo e você fazer o gol, como eu fiz aí várias vezes, ainda bem. Nesse jogo você ajeitou essa bola pro Pelé, que ele ajeita do que fazer um gol. Jair. Você acredita nisso? Acredito que você está falando. Mas eu vou interromper aqui porque eu acho que vale a pena alguns comentários e a gente precisa ir também para os gols da Copa do Mundo também, para a gente também ver, né, de perto o que aconteceu, né? A primeira questão que fica é muito simples para mim.
A organização que teve essa equipe e o entendimento, principalmente, dentro do que a gente geralmente fala aqui no canal, de um processo de comunicação na ação, que a gente chama, né? Ela para mim é muito nítida, muito clara. Então, assim, quando eu falo desse processo de comunicação na ação, é entender a característica de cada um e é entender como cada um desses jogadores vão se interrelacionar para produzir os gols, né? Para produzir as jogadas, para produzir cada ação. E isso a seleção de 70 teve muito êxito e conseguiu transformar isso em resultado. Tá? Então, assim, é um segredo muito grande. É óbvio que a relação com a bola era muito acima da média das outras equipes. É óbvio que uma forma de, como ali o Gerson colocou, de estruturar o espaço, se posicionar, se movimentar, era muito bem feita. Teve 3 meses de preparação, né? Antigamente era um pouco diferente o calendário, óbvio. Mas também, para além de tudo isso, a forma como eles se comunicavam é excepcional. E a gente vai ver mais vezes isso agora, né? Com os gols da Copa do Mundo de 1970 na tela aqui para vocês. Vou colocar um pouco de som. Vou diminuir só um pouquinho o som, porque vai que YouTube dê strike, né? O som é foda. A seleção jogava demais, cara, absurdo. Brasil, salve a seleção. E as musiquinhas da época eram boas pra caramba, né? Sejamos honestos também. A gente também sofre gol, né? Faz parte da vida também. Vamos pra frente, Brasil, Brasil, salve a seleção. Todos juntos vamos pra frente, Brasil, Brasil, salve a seleção. 90 milhões em ação. Esses gols assim é esquisito de ver, né? Esse teve desvio, vai. Poupar o goleiro. E é legal, pessoal, principalmente para quem é mais novo aqui no canal, tentem dar uma olhada nos melhores momentos. Eu sei que é uma geração que não gosta de acompanhar o jogo completo, tá? Não precisa ver, porque o ritmo é muito diferente do atual, e do atual já é difícil ter uma geração que acompanhe até pelas características, tá? Eu entendo perfeitamente. Mas tentem, principalmente, ir vendo os melhores momentos e percebam a evolução, né? Como a capacidade desses caras fazerem isso que eles estão fazendo aí na tela de vocês permite com que ao longo do tempo outros jogadores tenham a possibilidade também de fazer, justamente por essa evolução no jogo, né? A evolução no jogo parte de um ponto original e de um ponto futuro, né? Obviamente. Então, se teve esse ponto original com esses jogadores deram base e possibilidades de se enxergar construções possíveis no jogo para novos jogadores, para uma nova geração, para outros jogadores e outras equipes se desenvolverem também. Então é importante olhar a história para entender esse caminho que se faz até chegar aos dias de hoje também, tá? E aí a imagem da entrega da taça, né? Então a imagem já icônica
já vista muitas vezes. E esse, pessoal, foi o nosso especial Copa do Mundo de 1970. Amanhã a gente vai falar sobre um grande personagem e sobre a história dele nessa Copa, que é o Zagallo, técnico da seleção de 1970. Espero vocês amanhã, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço, muito obrigado e valeu!